Olá, meu nome é José Menegas, estou aqui para mais essa aula do nosso curso de oratória e nós vamos revisar aqui aquela técnica que eu mostrei, expliquei, né, das posições perceptivas, para que você possa entender realmente e praticar isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é uma forma interessante de praticar, especialmente para quem tem um pouco de medo de falar em público, porque você vai falar para você mesmo. Então você vai botar a cadeira aqui, os personagens são você e a cadeira, tá bom? Então eu vou fazer aqui um exemplo de uma pequena palestra, né, e vou depois fazer a segunda posição e a terceira posição para você entender bem. Então você vai cronometrar o seu tempo, né? A proposta é de 2 a 5 minutos e eu vou fazer então a apresentação aqui. Você já pensou em alguma coisa que você pudesse fazer para mudar o mundo? É uma coisa interessante para se pensar, né? Como que seria possível fazer isso? Então, mais ou menos 5 anos atrás eu conheci um programa, um movimento, na verdade, que abrange hoje praticamente o mundo todo, tá? Só não está sendo desenvolvido em 6 países, tem 36 milhões de membros, que se chama escotismo. Então, quando eu conheci o escotismo, eu percebi na maneira como se trabalhava lá a possibilidade de formar as crianças, os jovens, né, os adolescentes, no seu caráter, e de maneira que eles pudessem ser pessoas que contribuíssem melhor para a sociedade. Então eu vi, caramba, essa é a maneira que eu tenho para poder dar minha contribuição para a humanidade. Eu posso ajudar as crianças, né, pegar lá na base, e então, quando eles estiverem grandes, eles vão poder ser pessoas, né, de um caráter melhor, que vão poder influenciar outras pessoas, vão poder exercer a sua cidadania, e foi muito interessante. E o escotismo, a vista de fora assim, é um monte de menino brincando e acampando e passeando, mas ele tem uma base por trás muito interessante, tá? Então, por exemplo, nós trabalhamos lá, qual é o propósito do escotismo, né, que é o que a gente trabalha? O escotismo tem como objetivo levar o jovem a assumir responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, ajudando a desenvolver física, intelectual, social, afetiva, espiritual e especialmente o caráter. Então esse é o objetivo do escotismo. Então com aqueles jogos, com aqueles acampamentos, com aquelas excursões, nós estamos trabalhando a formação da criança. E a criança formada dessa maneira, ela aprende a se sociabilizar mais, ela aprende liderança, ela aprende a vencer desafios, a lidar com frustração. Então é uma pessoa melhor preparada para viver em sociedade, para ser uma pessoa que vai ser uma boa influência para a sociedade. Eu percebi aí a maneira que eu poderia ser uma influência para mudar o mundo. E é isso que eu gostaria de convidar você. Eu gostaria de convidar você também para conhecer mais do escotismo, tá? E poder assim também dar a sua contribuição para mudar o mundo. Então, pronto, fechei minha apresentação. Primeira posição, tá bom, gente? Agora a segunda posição. Eu vou sentar como se eu estivesse assistindo aquela palestra. Falei, poxa, Deus, que legal, né? Uma proposta muito interessante que você apresentou aí, especialmente, vou colocar assim para você ficar comigo mais de frente, né? Especialmente porque é uma coisa assim que eu não tinha pensado, né? A gente pensa, puxa, o que eu posso fazer, né? E tal, e você deu uma ideia muito interessante, porque a gente pode trabalhar com as crianças de maneira que elas possam ter uma formação de caráter melhor, e isso me chamou muita atenção. Eu vou lá conhecer o teu grupo, tá bom? Eu vou dar aquela liderança do grupo escoteiro aí, tá bom, gente? Agora a terceira, então tá bom, fiz a primeira posição, tá? Falei. Fiz a segunda posição, avaliei a palestra como ouvinte. E a terceira posição agora o professor, tá? O professor analisa a relação. Falei, olha, Deslandes, gostei da sua apresentação. O que eu posso sugerir que você poderia ter feito melhor? Eu senti que você estava um pouco nervoso. Perceberam isso? Eu percebi, né? Meio inseguro ali no processo. Então, eu acho o seguinte, se você praticar mais essa apresentação, você vai conseguir falar com mais tranquilidade. Achei que você trabalhou bem o desafio no final, né? Convidou a pessoa a fazer alguma coisa, uma mudança. Você despertou legal o interesse no começo com a pergunta, né? Mudar o mundo, né? Uma coisa que a gente fica, puxa vida, como é que eu posso fazer isso? Então foi interessante. Perfeito? Estou falando com o Deslandes, instruindo como ele atuou. Então, gente, é muito legal porque você pega posições perceptivas, tá bom? E eu gostaria de fechar essa apresentação de hoje. Eu vou mostrar para vocês como eu preparo essas apresentações. Eu já falei sobre isso, mas eu quero enfatizar de novo e dar dicas para que você possa, a tarefa dessa semana, tá? Praticar aquela apresentação que você já praticou. E se você não fez isso ainda, praticar
preparar outras apresentações e usar essa estratégia aqui. Falar, comentar, tá? E depois você fazer aquela geral. Se você sente a vontade para fazer isso com algumas pessoas, você vai fazer. Se não, você vai fazer sozinho, tá bom? Mas então, como é que nós vamos fazer isso? Então, só botar aqui, vou apresentar para vocês aqui os pontos, que são os seguintes. A primeira coisa que precisa ter muito claramente definido, gente, ó, depois que você define o tema que você tem, que eu vou colocar o tema aqui, ó. Você precisa saber o seu objetivo. Você tem que saber qual o objetivo que você tem com essa apresentação. Não dá para falar à toa. Você tem que ter um propósito. Qual é o meu propósito aqui? Convidar as pessoas a serem parte, né, integrante do movimento escoteiro, porque nós estamos carecendo de adultos lá, tá? Para trabalhar a formação dos jovens. Aí você pega algumas ideias. O exemplo que eu montei aqui não é sobre essa apresentação. Uma vez que eu ia falar sobre finanças, por exemplo, sobre algum desafio nessa área, tá? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, ó, puxa, o que eu posso falar sobre isso? Tem aquele gráfico que eu posso utilizar, né? Gráfico de desempenho. Tem aquela história que eu tive em Belo Horizonte, que eu tive uma situação, tal, né? E eu vou tendo as minhas ideias. Tem aquela citação do livro dos 7 hábitos que eu poderia utilizar. Tem aquela citação do Pai Rico, Pai Pobre. Eu posso terminar com um desafio, compartilhando aqui meu próprio exemplo, que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí eu olho esses tópicos aqui que eu tenho e falo, caramba, não, eu acho que pelo tempo que eu tenho vai ficar muito isso aqui. Eu acho que eu deveria começar aqui, vou tirar para cá, vou começar aqui com a história da viagem, né, que eu posso despertar interesse com a história e tal, alguma coisa assim. Esse gráfico de desempenho eu acho que ele pode vir mais para baixo. Essa citação dos 7 hábitos eu vou colocar para fora, porque não cabe, o tempo não dá, tá vendo? Então você vai arrumando. A citação do livro eu vou colocar aqui, depois eu vou colocar o gráfico para dar impacto, e aí eu vou fazer o desafio final, né, compondo aqui então essa minha apresentação. Perfeito, pessoal? Você seleciona os temas, você sabe exatamente qual o seu objetivo com essa apresentação. Primeira coisa, tem que saber o tema e o objetivo claramente definido. Depois você pega os recursos que você tem. Eu tenho esse recurso. Esse aqui é melhor aqui, esse aqui primeiro, esse aqui depois. Bota dessa maneira, arruma um negócio. Aí você pratica, só com a lista de itens. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Qual que é o dever de casa, tá? Praticar mais, então prepare mais. Você pode preparar mais 1, mais 2, mais 3, mais apresentações, e nesse formato aqui. Se você pode juntar a família ou os amigos e fazer para todo mundo, você faz, tá? Se não, você vai botar a cadeirinha lá, vai fazer a apresentação, vai sentar, vai avaliar, vai vir aqui, você vai ser o professor e você vai julgar, tá bom? Vamos praticar, para que isso possa ficar uma coisa natural e tranquila para a gente, tá bom, gente? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.